Bem-vindos ao canal GT. Meu nome é Gilson Teixeira e você está em mais um resumo de EBD, onde hoje vamos ver uma curiosidade da lição 12. A igreja tem uma natureza organizacional. E a curiosidade de hoje é: quem foi Tito na Bíblia? Tito era um líder da igreja primitiva, um companheiro de confiança do apóstolo Paulo e um fiel servo do Senhor. Tito era um gentio, está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 3, que foi levado à fé em Cristo por Paulo. Tito 1:4. Ele foi atraído para o ministério e tornou-se cooperador de Paulo, acompanhando Paulo e Barnabé de Antioquia a Jerusalém. Tito está incluído nos outros crentes de Atos 15, versículo 2, no Concílio de Jerusalém. Tito teria sido um excelente exemplo de cristão gentio, nascido de novo. Tito era a prova viva de que o rito da circuncisão era desnecessário para a salvação. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 3. Mais tarde, Tito foi para Corinto para servir a igreja ali. Está lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Também o 16 e o 17. Na terceira viagem missionária de Paulo, que ocorreu de 53 a 57 depois de Cristo, Paulo chegou a Troade e esperava encontrar Tito lá. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e o 13. Não encontrando o seu amigo, Paulo partiu para a Macedônia. Tito juntou-se a Paulo em Filipos e deu-lhe um bom relatório do ministério em Corinto. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6 e o 7, o 13 e o 14. Quando Tito voltou a Corinto, ele entregou em mãos a epístola de 2 Coríntios e organizou uma coleta para os santos necessitados em Jerusalém. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 10, o 17 e o 24. Vários anos depois, Tito e Paulo viajaram para a ilha de Creta, onde Tito foi deixado para trás para continuar e fortalecer o trabalho. A tarefa de Tito era principalmente administrativa. Ele deveria manter a sã doutrina e pôr em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros. Tito 1, versículo 5. Quando Ártemas e Tíquico chegaram a Creta para dirigir o ministério, Paulo convocou Tito para se juntar a ele em Nicópolis, uma cidade na província de Acaia, no oeste da Grécia. Tito 3, versículo 12. A última menção de Tito na Bíblia indica que ele estava com Paulo durante a prisão romana final de Paulo. De Roma, Tito foi enviado para evangelizar a Dalmácia, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, uma área que mais tarde ficou conhecida como Iugoslávia e agora é chamada de Sérvia e Montenegro. Como cristão gentio, Tito teria sido particularmente eficaz no combate a heresias dos judaizantes. Os judaizantes insistiam que todos os cristãos estavam sujeitos à lei mosaica. Normalmente, os judaizantes se concentravam na circuncisão. Os gentios devem ser circuncidados, diziam eles, para serem verdadeiramente salvos.
Veja a refutação de Paulo a esse ensino em Gálatas 5, capítulo 5, versículo do 1 ao 6. Tito conhecia bem esse ensinamento, pois o assunto havia surgido na Antioquia, da Síria, levando ao concílio de Jerusalém, do qual fizera parte. Tito era um fiel servo do Senhor e um dedicado ajudante de Paulo. Ele deve ter sido digno de confiança, visto que Paulo o designou para liderar obras em Corinto, Creta e Dalmácia. Na verdade, Paulo o chama de meu companheiro e cooperador, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23. Conhecendo as situações difíceis tanto em Corinto quanto em Creta, podemos inferir que Tito era um homem perspicaz, que lidava com os problemas de forma graciosa. A Escritura diz que Tito tinha um amor dado por Deus pelos crentes coríntios. De fato, ao retornar a Corinto, Tito partiu voluntariamente para vós outros. 2 Coríntios, capítulo 8, 16 e 17. Que possamos ter o mesmo zelo pelo Senhor que Tito demonstrou. Todo crente faria bem em modelar o compromisso de Tito com a verdade, o fervor em espalhar o Evangelho e o amor entusiástico pela Igreja. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.